Bom dia a todos. Estamos aqui com mais um webinar da Bridge Consulting. Meu nome é Simone Souza, estou aqui com a Carolina Brandt para dar início a mais uma sessão de webinar do Grupo Módulo com a Bridge Consulting. Esse webinar, como sempre, ele tem a duração de 60 minutos, sendo 45 minutos para a apresentação do webinar e 15 minutos para perguntas e respostas. Se você se clicar nessa seta vermelha no painel do seu GoToWebinar, você tem acesso ao painel de configurações de áudio. Nós recomendamos que selecione as opções de Mic and Speakers para melhores opções de áudio. Digite as suas perguntas na aba Questions, que elas vão ser respondidas conforme for possível, e que não der tempo de responder hoje, a gente envia para a Carolina para, enfim, tentar uma resposta posterior. Um pouco sobre a Módulo. A Módulo é uma empresa brasileira, presente em 4 capitais do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, através da Aeras, que é uma outra empresa do Grupo Módulo. Também estamos presentes nos Estados Unidos, Inglaterra e em Londres. Temos projetos no mundo todo, em mais de 30 países. E a Módulo oferece soluções para governança, riscos de conformidade de TI, riscos corporativos, Smart Cities, segurança pública, defesa e proteção de infraestruturas críticas. A Bridge é uma empresa de consultoria e capacitação focada em soluções e desafios para a tecnologia da informação, processos de negócio, com o único fim: melhorar o desempenho das empresas. É formado por uma equipe de consultores de alto desempenho, com experiência em projetos de alta complexidade em organizações públicas e privadas. E também faz parte do Grupo Módulo. Agora, com vocês, eu passo a palavra para a Carolina Brandt, que é engenheira de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem MBA em gestão empresarial pela FGV. É ligada à pesquisa na área de governança de TI pela UFRJ, e a Carolina é sócia fundadora da Bridge Consulting. Possui experiência em consultoria e treinamento na área de governança, gestão de serviços e processos de TI, sendo responsável por diversos projetos de implantação de melhores práticas em empresas públicas e privadas, nacionais e multinacionais, além das principais certificações relacionadas a IT Expert, Seagate e Scrum Master. Vou passar agora a palavra para a Carolina Brandt. Olá, pessoal, bom dia. Oi, pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez estamos juntos em mais um webinar, né? Espero que vocês já estejam conseguindo ver a minha tela. E vamos, então, conversar um pouco sobre esse tema escolhido para hoje. Eu espero, né, que vocês tenham escolhido assistir esse webinar hoje, dado o interesse comum nessa questão relacionada a projetos na área de tecnologia da informação. Sabemos que esse é um desafio aí, quase que eterno das áreas de TI nas empresas. Então, dado que ultimamente, particularmente, eu tenho vivido bastante esse assunto, né, em alguns clientes que a gente está nesse momento aplicando algumas soluções, eu achei que seria legal trazer esse assunto para que a gente pudesse conversar e principalmente dividir um pouco de experiências. Então, eu peço que vocês contribuam com as opiniões de vocês, com o que vocês estão vivendo sobre as questões que eu vou trazer. E, ao final, caso vocês tenham qualquer pergunta, qualquer comentário, a gente vai abrir esse espaço. Como a Simone falou, vocês podem escrever na parte destinada a perguntas, que ao longo do webinar ela vai fazer a compilação dessas informações e dividir comigo para que a gente possa responder algumas. Aquelas que a gente não conseguir responder, vamos depois entrar em contato por e-mail com vocês, ok? Bom, pessoal, então, entrando aí na nossa agenda, eu procurei ser bem enxuta na apresentação, ok?
para que a gente pudesse falar bastante sobre a prática relacionada à gestão de projetos, programas, portfólio de TI, estando esses assuntos agrupados e relacionados ao Project Management Office, né, que é o PMO de TI no caso. Eu não vou entrar muito na teoria desse assunto, ok? Não vou trazer aqui definições formais do que seria um PMO de TI, ou só, né, o que seria o PMO, por exemplo, segundo o PMBOK. A gente pode, caso vocês queiram, fazer um webinar um pouco mais teórico sobre esse assunto, ok? Mas o meu objetivo hoje não é trazer a teoria, e sim a prática. Então, eu vou começar conversando com vocês sobre alguns desafios e erros comuns, né, para fazer aquele nivelamento de pensamento, né, para que todo mundo consiga aquecer o cérebro e chegar até um mesmo patamar de pensamento, para que a gente aí sim introduza, então, dados esses desafios e erros comuns, por que então um PMO de TI? Como ele pode ajudar? E como, basicamente, a gente pode estruturar ele dentro da organização. E, além disso, para fechar, eu trago 2 casos que nós estamos, como eu falei com vocês, aplicando e vivendo de forma bastante intensa em 2 grandes clientes da Bridge. E eu vou trazer um pouquinho para vocês como nós identificamos os desafios vividos por esses clientes e montamos soluções parecidas, mas com algumas particularidades. Então, vamos lá, pessoal. Falando um pouco sobre desafios e erros comuns. No ambiente que a gente vive hoje dentro das organizações, eu tenho certeza que todos, sem exceção, que estão me ouvindo, passam por muita turbulência no dia a dia, né? E alguns fatores dentro das organizações atualmente, eles estão longe, né, bem longe, ou então até fora do nosso limite de influência. E não adianta, é preciso a gente se adaptar da melhor forma possível, porque independente de todo esse contexto, os resultados eles continuam sendo cobrados da gente. Então temos que, independente da turbulência, independente das mudanças, entregar resultados, entregar projetos, fazer as coisas mudarem e acontecerem. A gente sabe que projetos surgem do nada, o tempo todo demandas surgem no corredor, demandas surgem por e-mail, demandas vêm de determinações legais no meio de um ano que você já tinha planejado, demandas vêm de um diretor que viajou para o exterior, viu algo interessante na viagem dele e resolve que a organização dele tem que adotar essa prática, né? Já passei por algumas situações dessa. As mudanças de prioridade, elas são constantes, que estão relacionadas um pouco ao tópico de baixo, né? As empresas hoje se diferenciam por ter um time to market menor. Então, quanto mais inovações você consegue entregar para o mercado em ciclos menores, provavelmente isso vai levar a um diferencial competitivo da sua organização. Então, as prioridades elas são tão voláteis quanto o movimento do mercado. Em um dia, a sua prioridade era uma, e na semana seguinte, o cenário já pode ser outro, completamente diferente, dado que a organização precisa sobreviver frente à sua competição, né? E isso traz reflexos para dentro da área de tecnologia da informação, que provavelmente tem vários projetos que estão ligados ao business como um todo. E até a entrega do próprio produto ou serviço da organização para o mercado. Hoje a gente enxerga e vê, percebe, né, os orçamentos das áreas de tecnologia da informação aumentando cada vez mais. Cada vez a gente também percebe que os projetos organizacionais sempre têm uma participação muito significativa da TI, né, o que faz com que essa área ganhe uma importância. Então, se os projetos de TI eles não são entregues, eles não conseguem chegar até o seu final, ou eles até chegam no final, mas aos trancos e barrancos, isso faz com que a TI perca credibilidade perante a organização. Então, pessoal, o ambiente é esse. Muitas vezes a gente ou tem
pouca influência ou não tem influência nenhuma nesses fatores e não tem jeito, a gente precisa se adaptar. Se adaptar igual o bichinho dessa foto. Eu não sei se vocês perceberam que tem aí um animalzinho nessa foto. Vocês conseguem ver? Dá 2 segundinhos aí para o pessoal achar. Na verdade é um animalzinho bem grande, que está aí por trás, coberto. Deixa eu mostrar aqui com a minha seta para vocês. Ó, é esse daqui, ó. Isso daqui é um bichinho adaptado ao ambiente no qual ele está. Vocês estão vendo? Então é isso, não tem jeito. Temos que ser camaleões. Não sei nem que bichinho é esse. Depois eu até pesquiso para dizer para vocês. Bom, e dentro desse cenário todo, o que a gente enxerga é isso aí. Qualquer semelhança com as criancinhas na frente do computador pensando coisas relacionadas a projetos de TI é mera coincidência, ok? Então, apesar desse ambiente turbulento, a gente vê realmente uma baixa maturidade em gerenciamento de projetos, gerenciamento de programas e gerenciamento de portfólio de TI, além de práticas comuns e claras de autossabotagem. Pessoal, atire a primeira pedra quem nunca cometeu uma autossabotagem em gerenciamento de projetos. Assunto, né? Então, ali, a primeira é a menininha super feliz, dizendo que ela conseguiu fechar o planejamento dela, né? E que esse trimestre ela vai entregar 250 projetos. Para vocês conseguirem entregar 250 projetos em um trimestre, eu acho que é um desafio muito grande. E isso requer um grau de organização gigantesco, né? A gente sabe que isso provavelmente é uma autossabotagem. Né? Tem que pensar, desses 250 todos são projetos, né? Será que a gente não pega um grande projeto e divide em várias partes menores, chama essas partes menores de projeto, enquanto elas deveriam ser tratadas juntas, e trata isso de forma separada? Enfim. O segundo exemplo ali, o menininho bem fofo de óculos, super pensativo na frente do computador, dizendo que né, fazendo um malabarismo ali para a alocação dele, né, dizendo que ele trabalha em 5 projetos diferentes. E ele está tentando fechar a conta para lançar o timesheet dele, ou então para entregar um planejamento de horas para os gerentes desses projetos. Acontece muito, pessoal, em algumas organizações, você ter consultores SAP, desenvolvedores, que são envolvidos em alguns projetos de tecnologia, só que eles são completamente superestimados, né? Então, eles estão trabalhando em vários projetos simultaneamente, projetos que já não são tão bem estruturados do ponto de vista de gestão, e eles precisam dar conta de todas essas tarefas. Dificilmente isso vai dar certo no final, né? Então, mais um ponto aí de autossabotagem que eu tenho percebido nos últimos tempos. Além disso, a gente mostra ali no terceiro exemplo uma equipe combinando, então, como vai ser o cronograma aí de 3 projetos, né? Dizendo que os 3 projetos deles, então, começam no dia 1º de abril, logo no dia 1º de abril, né? E termina aí no dia fictício 31 de fevereiro. Acontece muito da gente ver planejamentos em que uma coordenação, uma gerência, se compromete com a entrega de vários projetos e por uma falta de detalhamento, por uma falta de um planejamento mais assertivo, coloca os projetos começando e terminando nos mesmos dias. Imagina só, para você entregar um projeto aí, a gente pensa numa reunião, de repente, de fechamento, que normalmente é complexa, é grande, né? Em um dia, no dia 31 de fevereiro, né? Você teria que ter uma agenda bastante longa para conseguir tocar 3 reuniões de encerramento de projeto, o que significa que você já deve estar contando que algum desses projetos não vai cumprir o seu cronograma planejado, né? Então, dentre esses e outros exemplos de autossabotagem que hoje a gente claramente percebe dentro das áreas de TI, se vocês tiverem algum outro exemplo aí para me contar de autossabotagem que vocês têm vivenciado
na organização de vocês, eu peço que vocês escrevam aí para a gente. Eu prometo que eu não vou falar nem o nome de quem foi, nem a organização, só para a gente dividir mais alguns exemplos de autossabotagem mesmo. E aí, pessoal, desse jeito fica muito difícil, né? A área de TI ela fica manchada na organização, ela fica desacreditada na organização, e além disso, internamente a gente percebe um certo caos dentro das áreas de TI, com tantos projetos a serem entregues, com normalmente poucos recursos para entregar muito resultado, isso é comum, né, a restrição de recursos, a gente claramente percebe, eu até nem trouxe, eu ia trazer aquele gráfico do Chaos Report, ou, enfim, qualquer outro gráfico do Gartner. A gente tem aqui alguns dados de sucesso, taxa de sucesso em projetos de tecnologia da informação. Mas eu acho que não é nem necessário, porque todos vocês vivem o seu dia a dia, sabem que realmente o desafio de entrega de projetos de TI, com aquela taxa de sucesso 100%, é muito baixo ainda, e é um desafio muito grande. Então, nem entrei nessa questão de dados numéricos, porque todo mundo com certeza vive o seu ambiente, vive as suas dificuldades, e o legal mesmo é que vocês pensem dentro da sua realidade. Tá? E além disso, a gente escuta aí muitos CIOs, muitos gerentes de TI que se sentem navegando às cegas, né? Eles se sentem cegos com relação aos projetos que são conduzidos pela TI. Eles não têm reportes claros, cada gerência tem uma forma de reporte, tem tipos de gráficos diferentes, tem escolha de informações diferentes a serem levadas para os seus CIOs com relação aos seus projetos. Os planejamentos eles são irrealistas, quando são feitos, muitos são irrealistas, né? Existe aquela comunicação apenas em momentos de crise e, dado esse ambiente de baixa maturidade de gerenciamento de projetos, normalmente as crises são comuns, então o CIO do dia para a noite falando, amanhã eu quero ver o status de todos os projetos da TI. E aí a equipe vira à noite para conseguir levantar os status, levantar os riscos, entrega aquele reporte meia boca, fica um monte de pergunta sem ser respondida. Já vi muito isso acontecer, né? Assim como já vi também isso não ser tão caótico, mas a gente sabe que essas situações acontecem. E além disso, falta de resultados comprovados. Então, o CIO vai para uma reunião de diretores e é cobrado de resultados. As pessoas dentro das reuniões de board perguntam, né, e precisam justificar quais foram os resultados entregues por cada uma das áreas. E normalmente a TI ela tem uma certa dificuldade nesse momento, né? O que a TI efetivamente entregou, depois dessa entrega, as soluções realmente foram utilizadas em sua plenitude, aquele investimento enorme que foi feito em tempo de projeto, ele retornou para a organização de alguma forma, como a gente pode demonstrar isso, né? Esses são desafios que normalmente quando eu faço alguma conversa, alguma entrevista com um CIO, com um líder da área de TI e pergunto quais são os maiores desafios que eles têm vivido nos últimos semestres, no último ano, essa parte de projeto está presente na fala desses líderes, né? Esse desconforto de não ter as informações que eles desejam de uma forma clara, periodicamente sendo reportadas. Então, é um desconforto, com certeza, isso para os líderes atuais de TI. Bom, então, dentro de todo esse cenário, é claro que um PMO de TI não vai resolver todos os problemas, mas ele é um dos caminhos, um dos fatores que pode ajudar na minimização de alguns desses problemas que a gente conversou, né? Então, por que implantar esse PMO, né? Dado esse descrédito com relação às entregas e os controles dos projetos, portfólio e programas de TI, como é que um PMO poderia ajudar? Então, vamos lá. Há algum tempo atrás, eu estava conversando com um dos meus clientes e ele tem essa fala, que eu acho essa fala bastante interessante, né? Ele é um gerente de uma área de TI
e ele fala assim, Carol, antigamente, né, lá na década de 80, começo da década de 90, as maiores preocupações e os maiores gastos nos projetos eram em hardware. Né? Então, a preocupação em adquirir um hardware confiável e um hardware que tivesse boa performance. O software, o pessoal usava pirata mesmo, não tinha muita preocupação com o software, até porque nem existiam softwares tão poderosos quando comparados às soluções que a gente tem hoje em dia. Né? E aí o tempo foi passando, as soluções de hardware foram barateando e as soluções de software foram ficando cada vez mais robustas. E começou a haver uma preocupação não apenas com o hardware, mas também com o software, que se tornou um dos maiores orçamentos ou centros de custo, enfim, dos projetos. Né? São gastados centenas de milhares, até milhões de reais com o software e com com o serviço também de implantação desses sistemas. E aí essas duas preocupações hoje nos projetos de TI, elas estão muito presentes. Então é a preocupação com um bom hardware, né, com uma boa infra, é a preocupação com um bom software que tenha todas aquelas funcionalidades que entreguem as necessidades levantadas pelo negócio, mas ainda existe uma baixa preocupação com o que a gente chama, né, popularmente conhecido como peopleware, né, com a parte da gestão do projeto. Então, se nós observarmos, muitas empresas nem possuem aquela rubrica ali na hora de fazer o levantamento financeiro do projeto, né, fazer o orçamento do projeto, nem existe a rubrica para a gestão do projeto. Quanto você vai gastar gerenciando esse projeto? Quanto você vai gastar com pessoas que vão estar dedicadas ao acompanhamento e à garantia de que os riscos estarão gerenciados, de que o planejamento ele é realista, né, de que o projeto ele realmente está dentro do orçamento planejado, que as mudanças estão sendo controladas. Poucas empresas hoje têm o peopleware como uma preocupação presente no momento de pensar e de orçar um projeto. Né? Então, o PMO de TI, ou as metodologias de gerenciamento, os métodos de controle, pessoas dedicadas a essas atividades, elas fazem parte desse terceiro pé aí do tripé de projeto de TI que talvez esteja faltando em algumas organizações. A gente tem que se perguntar se nós estamos, primeiro, trabalhando nos projetos certos, né, o que significa um bom método de portfólio de tecnologia, com a seleção, primeiro com a identificação das necessidades e depois com a determinação e seleção correta dos projetos, né? Depois, ao longo do desenvolvimento desses projetos, se eles estão sendo trabalhados no momento certo. Um projeto ele não pode ser entregue nem depois do seu momento correto e nem antes, porque senão aquele valor que tem que ser percebido lá no final, ele não vai existir. Né? E além disso, a gente também tem que se perguntar se os projetos estão sendo feitos com as pessoas certas. Né? Nós temos as pessoas com as habilidades corretas, habilidades técnicas, conhecimento, competências para poder tocar aquele tipo de projeto. O grupo do projeto ele é multidisciplinar, ele envolve as áreas de negócio que precisam ser envolvidas. Além disso, essas pessoas corretas precisam fazer as coisas certas da forma correta. Aí a gente entra com a questão de divisão de atividades, metodologias, parte mais técnica, né, do desenvolvimento dessas atividades. E, por fim, né, se elas estão produzindo os resultados desejados. Então, percebam quantos questionamentos devem ser feitos para entender se um projeto e se a estratégia de TI, né, como um todo, começando lá da parte da seleção de projetos, se ela realmente está alinhada com as necessidades do negócio, se ela está entregando o valor esperado pela organização, se esse valor consegue ser demonstrado. E, pessoal, fazer isso apenas com pessoas especialistas em hardware e software provavelmente vai ser muito difícil. É preciso ter uma habilidade complementar, ter uma estrutura que complemente essa capacidade técnica de entrega da área da TI. Hoje não adianta uma TI ter só a habilidade e competência técnica de
entrega de soluções. Ela também precisa, dentro desse ambiente muito complexo que a gente observou, conseguir gerenciar todos esses conflitos de recursos, esses conflitos de prioridade, para conseguir efetivamente ter credibilidade perante a organização, né? Então, dentro dessa preocupação com esse terceiro ponto aí do tripé que eu trouxe para vocês, que é o Peopleware, vamos entender como o PMO poderia ajudar, né? Eu fiz apenas uma enumeração de possíveis benefícios que um PMO pode trazer, ok? Eu queria que vocês acompanhassem comigo ponto a ponto. Caso vocês tenham alguma dúvida, Carol, eu pensei em algum benefício diferente desses e tenho dúvida se isso realmente é uma atribuição de um PMO. Carol, aqui na minha empresa a gente tem já um PMO ou tem práticas de gerenciamento de programas e projetos e portfólio e estamos enxergando um benefício diferente desse que você colocou. Eu trouxe aqui apenas alguns highlights, ok? Não se limita a essa lista. E caso vocês queiram compartilhar para ao final a gente complementar essa lista, com dúvidas ou mesmo com sugestões, fiquem à vontade. Então, a ideia de se criar dentro da área de TI o Project Management Office, né, o escritório de gerenciamento de projetos, pode ajudar de algumas formas a conseguir aumentar então a taxa de sucesso aí da entrega de projetos de TI. Primeiro, o PMO ele pode receber a atribuição de elaborar uma metodologia de gerenciamento de projetos, programas e portfólio que seja aderentes, primeiro, às necessidades da empresa e também aderente às boas práticas de mercado. E, além disso, ele normalmente serve como um disseminador dessa metodologia e dessa cultura, né? Quando você tem alguém que é o dono de uma missão, provavelmente essa pessoa vai querer fazer a propaganda, né, daquilo que ela construiu. Então, isso ajuda também a disseminar essa cultura, porque não adianta, pessoal, vocês terem um PMO que ele não tem um patrocínio, que ele não é incentivado a realmente atuar de forma ativa dentro dos projetos, que ele não tem um empowerment para cobrar se a metodologia ou se os projetos estão dentro daqueles controles que foram determinados como mínimo para aquela organização, isso não vai funcionar. Então, tendo o PMO, ele pode ter a responsabilidade de elaborar essa metodologia, né? E, além disso, ele pode, por exemplo, né, não é obrigatório e existem outras soluções, ele pode ser um pool de gerentes de projeto, né, que podem ajudar os líderes técnicos a conduzir os seus projetos. O que seria isso? Então, o PMO ele vai ter pessoas que estão focadas na metodologia, naquela parte do tripé do Peopleware, né, do projeto, que está preocupado com a metodologia, com o planejamento, com a condução do projeto. Enquanto pode existir, sim, um líder técnico do projeto, que está preocupado com o hardware e com o software. Então, se a solução técnica do projeto está bem estruturada, se eu tenho os profissionais com as competências e habilidades corretas para entregar essa solução técnica que foi pensada, eles podem trabalhar como uma dupla. Tá? O que normalmente a gente vê dentro das organizações é o que eu chamei aqui de líder técnico do projeto, atuando também como gerente de projeto. Isso é possível, tá? Em alguns clientes a gente aplica a solução dessa forma, mas também quando você tem um pouquinho mais de recurso disponível, você pode transformar dividir, né, esses dois papéis de gerenciamento de projeto e líder técnico para duas pessoas diferentes. Os resultados também são bastante positivos, ok? Além disso, o PMO ele fica com a atribuição de realizar o controle do portfólio de TI, né? O portfólio é o conjunto de projetos ou de entregas que a TI se predispõe a fazer para o negócio dentro de um determinado período, né? Então, tem toda a metodologia de priorização que tem que estar alinhada às requisições e necessidades do negócio, o controle da evolução disso ao longo do ano, enfim, aí tem até algum webinar que a gente deu sobre esse assunto, eu acho que vale a pena resgatar, mas
Então, o PMO ele pode ficar responsável pelo controle do portfólio, controle também dos programas e projetos de TI, através de dashboards, dashboards de indicadores e relatórios de auditorias. Isso acaba com aquele problema que eu comentei um pouco antes aqui na nossa conversa, de cada gerente, por exemplo, entregar um relatório diferente para o CIO, né, ou cada coordenação ter uma forma diferente de controlar os seus projetos. Com o PMO sendo responsável por esse controle, né, e pela elaboração dos relatórios que vão subir na organização e ser apresentados, fica mais fácil de todo o negócio falar a mesma língua com relação aos projetos de TI. Por exemplo, a área de RH. A área de RH ela pode ser cliente ou, enfim, estar participando de mais de um projeto de TI ao mesmo tempo. Imagina se um coordenador ou um líder de um projeto fala um tipo de linguagem, tem uma metodologia, tem uma forma de apresentar o status daquele projeto, enquanto a outra coordenação, enfim, a outra gerência da qual o RH participa junto lá em um outro projeto, fala uma outra linguagem, mostra dados de outra forma. Eu acho que o RH fica um pouco confuso no meio disso tudo. Então, não é só apenas num escalonamento hierárquico dentro da organização essas informações, não. A gente também tem que pensar na forma como a TI se comunica com os seus clientes. Né? Isso precisa ser feito de uma forma estruturada, de uma forma única, com uma mesma linguagem, para que não deixar o cliente confuso. E aí vocês já sabem, quando a pessoa fica confusa, fica, pô, já vem a TI com outro relatório, mas o cara ali ontem me mostrou outra forma, me mostrou outros dados. Vocês não conversam internamente, vocês não alinham a forma como vocês vão tratar aqui os seus clientes internos, aí já começa a insatisfação, né? Além disso, o PMO ele pode também se preocupar, né, como eu falei, com o peopleware. E ele pode ficar tão ligado nessa questão que é uma forma de alertar potenciais riscos e inconsistências antes que elas realmente se manifestem. Né? Então, quando eu coloquei aquele slide lá com as crianças, né, fiz essa brincadeira das crianças fazendo aquela autossabotagem no planejamento ou na condução dos projetos de TI, o PMO ele pode ter a responsabilidade de observar os projetos e identificar esses pontos que podem ser potenciais riscos, na verdade, potenciais ameaças, né? Do ponto de vista negativo mesmo, impactando negativamente os projetos. Deixa eu só beber um gole de água aqui, pessoal, desculpa. Estou aí saindo de um resfriado, às vezes falha. Bom, então, até em um dos nossos clientes que eu vou falar aqui o caso para vocês, eles mostram, ele pede isso, ele fala, Carol, eu quero que o nosso PMO me diga quando a gente tem potenciais ameaças, quando um consultor se compromete a entregar 5 projetos ao mesmo tempo, quando um planejamento está irrealista. E aí, pessoal, não a gente tem maturidade para encarar isso não como, tá dedurando, tá de bode expiatório, para o bem da área como um todo. Né? Encarando dessa forma é muito positivo. Eu tenho uma cliente minha que é muito engraçada, ela tem a síndrome da bolinha vermelha. Né? Quando a gente vai produzir o relatório dos projetos dela, ela não pode ver uma bolinha vermelha no relatório dela que ela tenta arrumar uma forma de tornar aquela bolinha vermelha amarela ou verde, mesmo quando a bolinha vermelha é porque o usuário não fez o trabalho que ele deveria fazer, de validar alguma documentação ou fazer algum teste no sistema no momento que ele deveria fazer. E é uma oportunidade que ela teria de mostrar que o usuário não está contribuindo, pedir um patrocínio hierárquico dentro da organização, e ela tem a síndrome da bolinha vermelha. Mas a gente vem aí tentando trabalhar isso, até quase um trabalho psicológico, né? Para mostrar que isso é positivo, né? Que isso é uma forma de encurtar o caminho para fazer com que aquele usuário se movimente. Bom, e além disso, o PMO ele pode ajudar a entender e reportar o status e o valor entregue pelos projetos de TI, montando esses relatórios, né? E fazendo com que o CIO ele não esteja se sentindo tão cego, né? Quanto eu comentei anteriormente.
E aí, onde esse PMO ficaria na estrutura? 1000 soluções, pessoal. Algumas já vistas, que estão nas teorias, enfim, e já vi sendo aplicadas na prática também. Ele pode ter uma assessoria, né, tá ali como um braço do CIO. Ele pode ser uma gerência ou então uma coordenação par das demais, né? Ele pode estar dentro da área de governança. Nos últimos webinars que eu ministrei, a gente falou sobre esse assunto, como o gerenciamento de projetos e portfólio sendo uma atribuição da área de governança. Então, o PMO ele estaria dentro da área de governança. Ou então, ele pode até mesmo estar fora da TI, né? Ele pode, por exemplo, ser um PMO corporativo e ter lá um método que seja único para toda a empresa, enfim. Também uma solução que eu já encontrei. Aí eu trouxe aqui para vocês um desenhozinho mostrando um pouco o que seria esse PMO aqui, par das demais gerências, sendo um pool de gerentes de projeto, onde as gerências que lideram os projetos, elas têm aqui os líderes técnicos, ok? E o PMO tem um pool de gerentes que trabalha em dupla com esses líderes técnicos na condução desses projetos. Tá? Só para ilustrar aqui uma dessas soluções aqui que a gente sugeriu. Bom, pessoal, então para a gente fechar, vamos para a parte prática. Né? Quais são, a gente trouxe aqui 2 casos de sucesso que a gente vem vivenciando na Bridge, né? São 2 clientes da Bridge atuais, e a gente vem implantando essa solução aí do PMO de TI. Bom, o primeiro caso é uma empresa do varejo, tá? Líder do setor, tem mais de 800 lojas em todo o Brasil. A TI é uma TI muito grande, tem mais de 200 pessoas, entre terceiros e funcionários próprios. Um ambiente muito dinâmico, varejo a gente sabe que é um ambiente muito dinâmico, prioridades mudam a cada dia, a cada hora. Em um mesmo dia você pode ter diferentes prioridades. Outro dia foi engraçado que em sistemas de 400 lojas, algum sistema parou e toda a equipe da área de TI, essas 200 pessoas, inclusive a nossa equipe que estava lá no PMO, cuidando mais da parte de gerenciamento de projetos, teve que botar a mão na massa e começar a fazer a integração de vendas e nota fiscal, enfim, manualmente com as lojas. Então, o setor de varejo ele realmente é uma loucura, né? E aí, quais eram os principais problemas encontrados nesse caso? Primeiro, muitos projetos a serem executados, muitas demandas vindo do negócio, né? Mudanças constantes de prioridade, como eu falei com vocês, dificuldade de reportar e entender o que de fato estava sendo feito e entregue, o CIO navegando às cegas, né? Como eu comentei também. Uma falta de metodologia para gerenciamento de projetos, os projetos eles eram conduzidos no talento dos seus líderes, né? Altos custos com serviços e terceiros, muitos fornecedores envolvidos, às vezes terceiros alocados para projetos que nem mais estavam em execução, tá? Isso foram questões encontradas. E dificuldade de interação entre as diferentes equipes. Então, um projeto de TI ele não é entregue apenas envolvendo uma equipe, são várias equipes envolvidas. E aí a interação entre essas equipes, para que aquelas equipes que desenvolvem o projeto saberem quais são efetivamente os projetos nos quais elas têm que trabalhar, em que ordem, era bem complicado. E aí qual foi a solução que nós estamos construindo e já avançamos bastante com eles, tá? Primeiro foi estruturado um PMO, que atualmente está dentro da área de governança de TI, e é responsável pelo método, pela elaboração do método, né, de gerenciamento de portfólio e gerenciamento de projetos, e também o controle para saber se as coordenações estão executando esse método de acordo com o determinado. Nesse caso, o PMO ele não tem aquele pool de gerentes, como eu comentei com vocês. Foi construído, então, um método para gestão de portfólio, que é o chamado plano de 100 dias. Então, são feitos planejamentos e cortes e repriorizações trimestrais, né, onde a gente tem aí os 4 trimestres do ano. Então, a gente planeja T1, executa T1, enquanto as mudanças de prioridade estão abertas para T2,
quando o T2 é iniciado em 3 meses, não se muda prioridades, não entra projetos novos, isso, né, claro que existem exceções, mas o planejamento seria esse. Também foi construído um método para gestão de projetos, né, básico, com alguns artefatos básicos, baseados em gerenciamento tradicional de projetos segundo o PMBOK, tá, mas com alguns controles que antigamente nem existiam, controles mínimos. Foi construído aqui, como vocês podem ver, alguma carinha aqui, dentro um sisteminha web desenvolvido internamente, especificado pelo PMO, um portal de controle de projetos. Então, hoje, o presidente da companhia pode acessar um link web e verificar o andamento e o status de todos os projetos de TI. Opa, mudei aqui, voltou. Pode verificar o status de todos os projetos de TI num link na internet. Está sendo utilizada uma ferramenta para gestão de projetos, está comprada no mercado. E essa daqui é a carinha do método lá de priorização do plano de 100 dias. São feitas reuniões periódicas de status sobre os projetos com os coordenadores e o PMO ele dá capacitações constantes para toda a área de TI para reforçar e impregnar, disseminar a cultura do gerenciamento de projetos. Tá? Isso vem melhorando bastante, assim, do ano passado para cá já obtivemos muitos ganhos com todos esses artefatos, todos esses instrumentos. A transparência aumentou demais. Hoje o gerente de TI ele tem a segurança de dizer o que ele está entregando, quais foram as mudanças, inclusive, de prioridade, o que entrou, o que saiu, o que não foi entregue porque foi despriorizado, quais são as áreas de negócio atendidas, quem é o responsável por cada um dos projetos, ok? Realmente, assim, esse método está sendo bastante elogiado na companhia. Bom, e para a gente fechar, o segundo caso é um ambiente um pouquinho diferente do primeiro, já é uma empresa de manufatura, também líder do setor, não é uma empresa brasileira, a sede dela fica em Londres. Aqui na América do Sul, ela possui uma TI bastante enxuta, são poucos funcionários próprios, que trabalham bastante com terceiros, né, contratados projeto a projeto. O orçamento é bastante limitado, né, dado que é uma empresa, é uma indústria, manufatura, né, trabalha com a margem bastante apertada e tem uma cobrança muito rígida por resultados, ok, por ser uma multinacional, não só por isso, mas é um dos fatores, né. E os problemas que eles viviam com relação à gestão de projetos era a necessidade de reportes confiáveis para enviar para Londres, né, dada essa necessidade de reporte a Londres, precisava fazer a compilação de dados que estivessem confiáveis, né. Controles, eles tinham controles muito díspares entre as coordenações, apesar de haver método de gerenciamento de projetos e indicadores, cada coordenação fazia de um jeito, reportava de um jeito, tinha artefatos, um tinha no Excel, o outro tinha no PowerPoint, o outro te pega uma solução online free, enfim. Muitos fornecedores envolvidos no projeto, o que aumenta a complexidade de gestão dos projetos. E o gerente de TI, ele estava navegando às cegas, né? Ele não tinha visibilidade do que realmente estava ocorrendo. E aí, com isso, a gente construiu essa solução também do PMO, né? Mais uma vez, ele está ligado à governança e ele é responsável pelo método de gerenciamento de projetos e também o controle desse método. Esse PMO, ele teve a responsabilidade de melhorar e aplicar de forma prática o método de gestão de projetos que já existe na companhia, já existia um método formal, mundial, que a companhia deveria seguir, e era uma questão de pegar esse método, adaptar ele aqui para a América do Sul e realmente fazer com que ele virasse, com que ele fosse utilizado, tá? Foi construído aqui no SharePoint, pessoal, pela nossa equipe, de uma forma muito simples ainda, um portal de controle de projetos, tá? Então aqui vocês podem ver um repositório de templates de documentos, controle de alguns status, né? Então indicadores como status dos projetos, o portfólio, pipeline, tá? A gestão de projetos, os templates, então algo bem simples. O método em si ele foi estruturado. Esse SharePoint ele possui dashboards com indicadores de custo, escopo, agenda, né, cronograma, risco, RH. Então, algumas disciplinas de gerenciamento de projetos já estão efetivamente sendo controladas, ok?
E aqui a gente tem mais uma visão aqui de um dashboard de controle. Então, esse PMO, no caso, ele é naquele modelinho que eu mostrei para vocês no desenho. São pessoas preocupadas só com Peopleware, que trabalham em dupla com os líderes técnicos dos projetos, que ficam apenas preocupados com a parte técnica. É claro que esse apenas é um exagero, assim, todo mundo tenta olhar todos os fatores do projeto, mas existem atribuições claras de uma equipe dentro do PMO que se preocupa apenas com esse controle da gestão do projeto, para tentar identificar aquelas ameaças iminentes, enfim. E os líderes técnicos que se preocupam com a solução técnica em si a ser entregue. Também já conseguimos obter ganhos significativos. Só esse portal de controle ele já foi um avanço bastante grande para o que existia antigamente. Existe uma maior segurança da equipe com relação ao que está sendo feito, ao que está sendo desenvolvido. A cobrança a esses terceiros envolvidos nos projetos passou a ser mais bem estruturada, com base em evidências mais concretas, né, de entrega do trabalho ou de não entrega do trabalho. E é isso. Então, pessoal, eu queria fechar aqui, agradecer aos sobreviventes que ficaram conosco até o final. Eu vou passar aqui agora em algumas perguntas e comentários. O pessoal aí, pelo que eu estou vendo, contribuiu bastante, tá? Bom, o que eu quis trazer para vocês foi um pouco mais dessa prática mesmo, né, dos desafios vividos e de como a gente realmente pode não se acomodar com essa situação de causa, às vezes, vivida dentro dos projetos de TI, e passo a passo ir mudando um pouquinho e melhorando essa gestão. Bom, alguns desafios aí que foram colocados, que eu comentei, né, pessoal de autossabotagem. Então, algumas observações que o pessoal trouxe, de não dedicar tempo à fase de homologação e sair colocando tá com pressa, corta do cronograma logo a fase de homologação, né? Então, sobe logo para o ar e a gente coloca o barco no oceano e descobre se está furado no alto mar, né? Se estiver furado, já era, não tem o que fazer. Isso realmente acontece bastante. Teve uma pergunta aqui do José Mário, se eu acho possível ter a governança de TI em uma empresa onde a governança corporativa não está sólida. José Mário, essa pergunta até eu acho que foi abordada no nosso último webinar, onde a gente falou especificamente sobre governança de TI. Olha, o ideal é que a governança corporativa já esteja sólida, já seja uma cultura disseminada, com práticas já implementadas na empresa, tá? Para que isso possa se desdobrar na governança de TI. Porém, eu acho que ali no seu pequeno universo, a TI ela já consegue implementar algumas práticas e tomar algumas atitudes relacionadas à governança de TI que podem respingar e beneficiar o restante da organização. Então, realmente vai ficar uma perna capenga, né, porque sempre esse vínculo entre governança corporativa e governança de TI, teoricamente, é o ideal, né, mas eu acho que das duas uma, se tiver que ficar de braço cruzado esperando a governança corporativa se solidificar, eu já começaria fazendo algumas coisas dentro da área de TI, porque dá para obter alguns resultados localmente e, enfim, eu acho que não dá para esperar tanto tempo assim a governança de TI se solidificar, apesar desse ser o caminho ideal. Ok? Bom, mais uma pergunta aqui do Edson Coelho, dizendo que o PMO fora da TI corre o risco de ter menos credibilidade perante a TI em seus projetos, né? Foi uma pergunta isso. Vamos lá. Já vi PMO... Depende da força que esse PMO tem dentro da organização, tá? Se esse PMO for um PMO só por existir, e ele não tem patrocínio, ele não tem realmente força dentro da organização, ele não vai ter credibilidade nem com a TI, nem com nenhuma outra área. Mas se for realmente um PMO que tem um patrocínio, que todo o board ele acredita naquela metodologia, cobra os controles dos projetos de acordo com o que esse PMO dissemina, se for um PMO parceiro da TI, que pense na adaptação da metodologia para a realidade da TI,
eu acho que a chance de sucesso ela é possível e ela existe sim. Tá? Mas sendo esse primeiro caso que eu falei, dessa falta de patrocínio, provavelmente essa credibilidade ela realmente não vai existir. E o que acontece é que a TI forma o seu PMO interno, mesmo existindo um corporativo. Tá? Foi o Pedro Salles, ele gostaria de sugerir uma outra forma sobre como o PMO poderia ajudar na taxa de sucesso dos projetos. Né? Uma das funções do PMO está relacionada à estruturação e amadurecimento da metodologia de gestão de projetos. E ele tem notado que, atualmente, algumas organizações estão buscando somar o papel do PMO às funções também de um escritório de gestão de processos, tá? De processos de negócio, criando um escritório integrado, realizando um trabalho também voltado para análise, mapeamento, modelagem e melhoria contínua dos processos de gestão de projetos, de gestão de programas e portfólios. E ele pergunta se eu acredito que esse novo repensar sobre um PMO poderia solucionar alguns problemas atuais apresentados. Pedro, a sua colocação é perfeita. Eu volto mais uma vez lá no webinar que a gente deu sobre as atribuições da área de governança, onde essa atribuição de gestão e melhoria de processos também, né, que pode existir o escritório de gerenciamento de processos, né, com o mesmo, fazendo um paralelo aí com o de projetos, ele também pode estar integrado à área de governança, é uma atribuição, ou enfim, pode estar separado, mas eu acho que tem similaridades sim, e uma metodologia de gerenciamento de projetos provavelmente vai ser composta por processos. Né? E aí você tendo essa habilidade, esse conhecimento dentro da organização de melhoria de processos, com certeza vai ajudar na manutenção e evolução dessa metodologia de projetos. Um outro ponto também que, enquanto eu estava lendo a sua colocação, me veio à cabeça, é que essa disciplina de análise, modelagem e melhoria de processos também tem ajudado muito algumas áreas de TI a entender melhor o negócio, a analisar melhor o negócio e a propor soluções de TI baseadas e impulsionadas, enfim, suportadas pela modelagem dos processos de negócio. Então, em algumas áreas de TI, tem profissionais já com esse conhecimento, com esse know-how de processos, e olha para o negócio com esse olhar de processos para construir as soluções de TI com base na modelagem dos processos de negócio e identificação de potenciais melhorias. Mas aí já é um outro assunto, não tem a ver exatamente com a sua pergunta, né? Só puxei o gancho mesmo. Então, o Edson, continuando aqui as dúvidas, o Edson colocou duas dúvidas. A primeira, qual é o envolvimento do PMO na fase de iniciação e planejamento do projeto? Se deve só acompanhar ou executar também, por exemplo, a escolha do fornecedor, orçamento e elaboração do cronograma. Edson, isso é um espectro aí de possibilidades que pode variar desde o PMO não se envolver nesses pontos e apenas entregar uma metodologia para que as áreas executem, até o PMO efetivamente botar a mão na massa e ser o responsável por realizar essas atividades. É importante você entender dentro desse espectro, né, que ele é contínuo, qual é a melhor forma de adequação dos papéis e responsabilidades entre o PMO e a liderança técnica dentro da sua organização. Nessa fase de iniciação e planejamento do projeto, é importante que o PMO leve a metodologia, leve as disciplinas que precisam ser analisadas nesse momento, todo o cuidado no planejamento que não pode deixar de ser visto. Por exemplo, para a escolha de um fornecedor, a gente já construiu alguns métodos de seleção de fornecedor, ajudar a se preocupar não apenas com a competência técnica desse fornecedor, mas também com a solidez de gestão que esse fornecedor vai ter para sustentar a equipe ao longo do projeto, enfim. E a segunda dúvida que ele colocou é a responsabilidade do PMO, se é responsabilidade do PMO, o planejamento do orçamento dos projetos para o próximo ano ou somente o cumprimento dele. Mais uma vez, isso também varia de organização a organização. O que normalmente a gente vê é o PMO ou a área de governança de TI realmente ajudando com a metodologia para determinação e estimativa de orçamento, tá, de investimentos da TI, porque isso tem a ver com o portfólio também.
e com apoio ao CIO na construção e definição desse orçamento, tá? E também com acompanhamento ao longo do ano. Isso pode ser atribuições aí que estão ligadas à governança, ao PMO, ok? Bom, pessoal, a gente chegou aí no nosso time, tá? Tem ainda muitas sugestões, perguntas, o pessoal participou bastante, assim, a gente fica muito feliz, que bom, espero que seja assim sempre. Eu vou dar uma olhada nas perguntas e colocações restantes. Quem quiser, o meu e-mail ficou aí na tela para vocês. Entrem em contato comigo, assim, sou super acessível, vou adorar trocar experiências com vocês. Se quiserem marcar um call também para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, mostrar outros materiais, também me coloco à disposição. Toda a equipe de consultores aqui da Bridge pode atender vocês nesse sentido. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho, esse webinar tenha ajudado vocês aí, né, nesse desafio que provavelmente muitos estão vivendo, de tentar estruturar um pouco melhor a entrega dos projetos de TI. E agradeço mais uma vez e me coloco à disposição, pessoal. Obrigada, até o próximo. Não sei se a Simone quer falar aqui mais um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Só para encerrar, fazer aqui o encerramento do nosso webinar. Enfim, a gente vai estar disponibilizando o webinar na página da Módulo, a gente vai mandar para vocês por e-mail. Em breve, vocês vão poder fazer o download e também da apresentação. Um abraço a todos, muito obrigada e até o próximo webinar.